Boa noite. Meu nome é Marina, eu tenho 18 anos, sou estudante de História. Eu fui monitora de um projeto que chama Academia Educar, que é da Fundação Educar, e hoje eu trabalho na Fundação como assistente de projetos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque esse é um lugar muito importante para o nosso país. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 15ª Semana de Educação de Campinas. Eu sou a Luciana, tenho 14 anos, sou monitora da Academia Educar e estudo na Escola Hugo Penteado. Eu e a Marina seremos as mestres de cerimônias desse encontro. Estamos nos reunidos para a abertura da 15ª Semana da Educação de Campinas. Isso vale uma comemoração, não é mesmo? Com certeza. A Semana de Educação é um evento consolidado e esperado na cidade de Campinas. É coordenada pelas organizações que compõem o movimento Educação Sempre. São elas, Secretarias de Rede Municipal e Estadual de Campinas e pelas fundações FEAC e Educar, mas, claro, com apoio e esforço de muitos parceiros. Esse ano, a semana irá promover o Congresso de Educação Sempre. São mais de 20 atividades que ocorrem durante essa semana, organizadas de forma colaborativa por 30 instituições que se unem com um único objetivo: valorizar a educação. Esse é o grande sonho do movimento: investir para que a educação esteja na boca e no coração de cada cidadão e que nós, enquanto sociedade brasileira, façamos valer o direito de todas as crianças e jovens a aprenderem. E especialmente hoje, queremos agradecer aos parceiros, à Orquestra de Flautas da Unicamp, o Espaço Cultural Casa do Lago, a Diretoria de Cultura, a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, a Faculdade de Educação e a Unicamp. Muito obrigada. É um presente estar aqui com vocês. Além desses parceiros, queremos agradecer a Educa TV, que durante essa Semana da Educação está realizando a gravação de conteúdos que serão transmitidos no canal da Educa TV e também no YouTube do Movimento da Educação Sempre. Bom, muito obrigada a todos, mas especialmente aos presentes nesse encontro. Antes de apresentar o tema, vamos ouvir o hino nacional. Muito obrigada pela apresentação. Então, é um prazer que vocês estejam aqui. E agora a gente vai chamar ao palco os representantes das organizações executoras do Movimento Educação Sempre para as boas-vindas.
Agora eu convido aqui a professora Patrícia Aldolf Lutz, coordenadora da Unidade Regional Campinas Oeste. Professor Nivaldo Vicente, coordenador de Unidade Regional Campinas Leste. Professor Tadeu Jorge, secretário de Educação de Campinas. Cristiane Stefanelli, gestora da Fundação Educar. E Jair Rezende, superintendente socioeducativo na Fundação FEAC. Boa noite. Tá fraco esse boa noite, hein? É porque é segunda-feira? Vamos lá, boa noite. Ah, que legal. Essa semana é uma semana bem especial. A Semana da Educação é sempre uma semana de grandes reflexões. Então, a gente fica muito feliz de estar ativamente aqui nesse momento. Então, eu quero cumprimentar o meu amigo Nivaldo, da Campinas Leste, dirigente, agora não é mais dirigente, é coordenador de unidade regional. Meu querido amigo Tadeu, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Minha linda Cris, que está conosco em todos os eventos. Como é bom, Cris, poder contar com a Fundação Educar e, igualmente, contar com a Fundação FEAC, com o nosso querido Jair. Então, para nós, acho que a gente fortalece. Eu gosto muito de usar a frase que juntos somos mais fortes. Por isso, quando a gente une Campinas Oeste e Campinas Leste é uma coisa só, quando vem a Secretaria Municipal da Educação e quando vem os parceiros, Fundação Educar, FEAC e tantos outros parceiros. Então, esse ano de 2025, eu falo que para Campinas Oeste nós vamos ter muitos eventos, então é uma semana que foi pensada de uma maneira muito dinâmica, muito diferenciada, e para mim, especialmente para Campinas Oeste, estou muito feliz, porque nós vamos ter na quinta-feira à tarde um evento exclusivo lá na Escola São Judas Tadeu, onde todos nós vamos abraçar a escola e vamos pensar aí em educação dentro especificamente dessa escola. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou bem ansiosa, porque hoje nós vamos ouvir a minha querida Débora Jeffrey, doutora Débora Jeffrey, e tive já a oportunidade de ouvi-la em outros momentos, grande parceira nossa, da trilha antirracista. Então, que delícia quando vi seu nome, muito feliz. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Não vou repetir, porque a Patrícia já disse dos nossos representantes e parceiros aqui. O importante que eu vejo nesse 15º evento aqui que nós fazemos, participei de todos eles, né, é a parceria entre Estado e município, né, porque a gente não tem aluno do Estado ou aluno do município, a gente já tem aluno de Campinas, né, e é muito importante a gente olhar para este evento, onde pensamos com uma multiplicidade de temas que fosse atender às necessidades das nossas escolas, porque realmente é um evento feito para nós, comunidades escolares. Então, é uma noite muito gratificante. Vamos ver a doutora Débora, né, que é muito, muito bom ouvi-la também. E começamos com música, né? E música é o que transforma a vida do ser humano. Eu parabéns ao pessoal que está ali da orquestra, vocês foram maravilhosos como sempre, e que tenhamos uma noite muito agradável. Obrigado aos nossos parceiros de sempre aqui, e que continuemos pensando numa educação de qualidade sempre para todos os alunos das escolas públicas. Muito obrigado. Bem, boa noite a todas as pessoas presentes aqui na Casa do Lago, e aí, já em nome da Secretaria, meus agradecimentos ao pessoal aqui da Casa do Lago, agradecimentos também ao grupo de flautas que está se apresentando aqui nessa abertura, a Pró-Reitoria, né, a PROEC,
ex-extensão, já estou traindo aqui aquilo que eu sempre costumei falar, né? Agora, ações comunitárias, né? Esportes e ações comunitárias. Evoluiu bastante, mudou de nome, graças à brilhante gestão do professor Fernando Coelho à frente dessa pró-reitoria e que hoje é o coordenador geral da universidade, vice-reitor aqui da Unicamp. Agradecer também à Faculdade de Educação, já se referiram aqui a professora Débora Jeffrey, minha colega de Unicamp, e não posso deixar de agradecer a própria Unicamp, porque se eu esqueço disso, eu vou ter problemas a partir de amanhã, né? Eu preciso manifestar aqui um momento de muita satisfação, assim, é quase um momento de realização mesmo, plena, porque quando nós renovamos essa ação que existia em Campinas, né, nós estamos falando do da 15ª Semana da Educação, portanto, algo começou lá atrás, mas o movimento Educação Sempre, ele se constitui em 2021. Portanto, ele se renova em relação a tudo aquilo que existia, o que totaliza esses 15 anos, e a proposta era uma proposta de mobilizar a sociedade para que o assunto educação fosse a pauta principal da sociedade campineira, e que isso pudesse, essa era a nossa pretensão, continua sendo, acho, que isso servisse de modelo para outras cidades, para o Estado e para o país como um todo. Porque acreditávamos, e agora cada vez mais continuamos acreditando, que é a educação que vai efetivamente transformar não apenas o nosso país num país com justiça social, com qualidade de vida, com respeito, com tolerância, né? Mas também vai transformar a vida das pessoas que constituem essa população toda que vive aqui no Brasil, né? Então, é fundamental que a sociedade tenha como pauta a educação. Essa era a nossa pretensão aqui ao renovar e transformar no movimento Educação Sempre essa ação que se dá em Campinas há 15 anos. Até o ano passado, nós tínhamos aqui FEAC, Fundação Educar, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, com as diretorias leste e oeste, e nós organizávamos evento, convidávamos algumas pessoas que vinham fazer parte de apresentações, de mesas redondas, com pautas que nós elaborávamos. E, neste ano, já foi dito aqui, e vocês devem estar percebendo pelos slides que estão rodando aqui atrás, nós temos 30 parceiros. Então, as 4 instituições que estão representadas aqui se multiplicaram e temos agora 30 parceiros estimulando, falando e divulgando educação. Então, essa é a realização. Quer dizer, está dando certo a ideia que nós colocamos no começo com o objetivo de pautar a educação como o nosso assunto preferido na sociedade como um todo. Nessa proporção, né, de 4 para 30, acho que a gente pode esperar mais ou menos uns 60, 70 o ano que vem, e, quem sabe, isso vá prosperando e a gente possa estar
falando de educação no futuro, não apenas nessas instituições, não apenas essas 30, 60, 70, mas em Campinas como um todo, que essa seja a pauta transformadora da vida das pessoas. E é a isso que a educação se propõe, a que a vida das pessoas seja sempre melhor e que ela se realize plenamente na vocação de cada um e na qualidade de vida que essas pessoas todas vão ter. E certamente isso será refletido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Portanto, agradeço muito a presença de todos vocês, porque certamente serão agentes multiplicadores dessa ideia e dessa preocupação com a pauta que vai transformar a vida das pessoas e, certamente, o nosso país. Muito obrigado. Boa noite. A Fundação Educar está muito feliz de estar aqui em mais uma Semana da Educação, junto com vocês. E abrir aqui, professora Débora, é muito simbólico para nós, né? A Unicamp é uma universidade que significa muito para o nosso país. E tê-la na abertura da Semana da Educação, com as meninas, estudantes, como mestres de cerimônia, o impacto disso, né, a gente nem sabe ainda onde vamos chegar. A gente quer ano que vem 60. Nosso sonho é que todo mundo fale de educação, né? Que entre no Uber. O que tem de bom nessa cidade? A educação aqui é muito boa. Na padaria, a educação aqui é muito boa. Esse é o sonho. E a gente começa daqui. Então, um dia isso vai virar memória, e a gente acredita muito. E nós vamos encontrar o caminho. É isso que a gente fica discutindo em diversos espaços, e eu tenho certeza que vocês também. Mas nós vamos conquistar educação de qualidade e a garantia do direito de aprender a todas as crianças e todos os jovens. Por isso, a Fundação Educar está aqui. A gente acredita, e não dá só para acreditar, a gente precisa fazer acontecer. Então, nós estamos juntos do Movimento Educação Sempre, juntos da Semana da Educação, que é uma das ações do movimento, e junto com vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Parabéns para vocês que abriram aqui com o hino nacional. A gente não sabia se aplaudia ou não, né? Porque era o hino nacional, mas agora a gente pode aplaudi-los. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todas e todos. Falar por último é sempre mais difícil, né? Você fica torcendo assim, tomara que ele não fale aquilo. Mas saudar aqui a professora Patrícia, o professor Nivaldo, o professor Tadeu, Cris. Falar para vocês assim, primeiro, o professor, eu estava conversando com o professor Tadeu e ele falou, estou desde a primeira, a gente está na 15ª, essa é a minha terceira. Mas falar para vocês que um movimento como esse, que é a Semana, que consegue chegar a 15 edições, significa que isso faz parte da cidade. Inclusive, sobreviveu à pandemia. Dos anos de pandemia, muitas coisas, muito movimento não sobreviveram. E esse movimento está enraizado. E teve até algumas pessoas que eu encontrei aqui e falei, nossa, você mesmo faz parte da Semana, né? Que a pessoa está em outro movimento, mas quando está na Semana, ela vem aqui. Mas falar de um aspecto, professor, o senhor falou no número de 30, e eu só vou complementar, que a gente sempre busca, para todos os movimentos, que você tenha todos os setores envolvidos, e a Semana conseguiu também atingir esse feito. A gente tem o governo, representado aqui pelo governo estadual e municipal, a gente tem empresas que participam, eu vejo toda hora logo do Iguatemi, mas tem outras empresas participando, e tem o terceiro setor, não só a FIAC, mas a gente chegou a grande parte daquelas 30 organizações são OSCs,
e a maioria delas atuando nas regiões mais vulneráveis dessa cidade e participando agora do movimento. E isso faz todo sentido. E para a Fundação FEAC, que é uma fundação que trabalha com foco no bem-estar de forma equitativa na cidade, apoiar e participar do movimento que é educação faz todo sentido. Ainda que a gente tenha hoje um foco em educação, principalmente na educação infantil, que é um primeiro momento que o ser humano começa a ter o contato com a educação, acho que participar e se envolver do movimento é fundamental, e ver esse número de organizações participando é fundamental para a cidade. Então, muito obrigado. Eu ia também pedir a salva de palmas para o pessoal, mas essa Cris pegou antes, que ficou todo mundo, eu acho, emocionado, eu não sabia. Ninguém aplaudiu, porque dizem que não pode aplaudir o hino, né? Então, mas todo mundo, eu acho, queria aplaudir vocês, porque foi lindo. E parabéns. E o outro aspecto é o número de atividades que vão acontecer descentralizado em vários locais da cidade, que também é algo que foi fazendo parte hoje do movimento, que não acontece em um único local, mas ela acontece democraticamente em vários espaços e liderada por várias organizações diferentes. Parabéns a todos. Muito obrigada a todos vocês. Bom, agora eu vou convidar uma pessoa que eu estou muito ansiosa para ouvir e que eu vou ter o prazer, a gente vai ter o prazer dela poder abrir a Semana de Educação e que traz em sua pauta o letramento e cultura. A professora titular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, da Faculdade de Educação, Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, DEPASE, diretora da Faculdade de Educação Unicamp, gestão 2024 a 2028, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional, GEPALE, vice-presidente da região Sudeste da Sociedade Brasileira de Educação Comparada, SBEC, de 2023 a 2025. Ufa! Um dia eu terei um currículo lindo assim. Por favor, professora Débora Cristina Jeffrey, a palavra é sua. Bom, obrigada, primeiramente, pela acolhida, né, calorosa. Agradecer, né, a todos, todas, todos envolvidos na organização do evento, estar com vocês aqui, né, me apresentando, muita honra. E dizer, né, da importância e parabenizar também, né, o movimento que está aí, né, fortalecendo, né, eu estou lá como diretora, juntamente com o professor Guilherme Toledo, né, Prado, como diretor associado. A gente também dá as boas-vindas a todos, todas, todos que integram aqui ao movimento e a uma semana bastante proveitosa, com muitas atividades, muitas ações. Então, a minha fala, eu acho que vai bem ao encontro do que vocês falaram. A importância da educação e que nós não fazemos educação sozinhos, sozinhas. Né? A educação se faz coletivamente. A educação não se faz só na escola. A educação se faz por todas as nossas ações, né? Seja lá no espaço informal, formal ou não formal, né? Que eu acho que aqui a gente está buscando essas parcerias, e eu acho que é muito interessante e muito importante, né, ver essas parcerias se estreitando entre a Secretaria Municipal de Educação, diretorias de ensino, Faculdade de Educação também. Então, sintam-se todos, todas, todos convidados a participar de ações da Faculdade de Educação. A gente tem buscado estar mais próximo da comunidade com uma série de ações, né, com a comunidade. Esse mês estamos lá junto com vocês, fazendo uma campanha de educação no trânsito com a INDEC. Então, eu acho que a gente vai estendendo, né, todos esses braços, e num momento, né, histórico que nós estamos vivendo, que não dá mais para a gente pensar
a educação fechada dentro da escola. Então, o que eu quero dizer, né? Saudei, dei boa noite, agradeço aqui a todas as autoridades pelo carinho, pela parceria, pela amizade. Cláudia, só vou pedir água, por favor. E fazer, né, costumeiramente, a minha autodescrição. Então, sou uma mulher negra, usando um turbante marrom, um vestido também da mesma tonalidade, brincos e colar pretos, né, com pedras pretas, e com uma estatura mediana. Então, agradecendo ao convite e dizer que falar sobre letramentos e cultura, o que tem a ver, né? Então, acho que esse entrecruzamento diante desses desafios da contemporaneidade. E aí eu acho que falar sobre isso exige algumas reflexões que eu vou trazer alguns colegas, parceiros, né, de reflexão. Alguns passaram pela FE, outras se entrecruzam pelos nossos caminhos e pelas nossas andanças. Então, acho que algumas conexões são importantes para que a gente possa dar início aqui, né? A semana já começou com a atividade, né, no período da manhã, mas eu acho que a gente dá continuidade e entender por que letramentos e cultura. Então, acho que uma dessas primeiras conexões que são essenciais e importantes remete a essa primeira ideia, né, que não existe uma educação. E aí eu acho que é um ensinamento que o professor, né, o saudoso Carlos Rodrigues Brandão, que nos deixou ano passado, que era daqui do IFISH, ele já, lá no livrinho dele, O que é Educação, nos apresenta. Não dá para a gente olhar e falar uma educação, a minha educação. A educação é de todos, e o que ele vai deixar como esse ensinamento fundamental, que a cultura, que a interação social, as trocas, as vivências e os saberes são essa base para essas educações. Então, não adianta eu falar que a minha é melhor do que a outra, que a da diretoria de ensino, oeste, leste, da Secretaria Municipal, é melhor do que a outra. O copo mesmo, por favor. Que uma educação é melhor ou pior do que a outra, que a educação no passado era melhor do que a de hoje. Então, acho que a gente tem alguns jargões, só ver se tem uma cadeira, alguma coisa, porque aqui ele não vai parar, por favor. A gente tem alguns jargões aí que sobrevivem, né? E nesse contato, perfeito. Nesse contato com a comunidade, com o território, né, que vocês estarão aí participando com inúmeras atividades no território, em parcerias, né, com os grupos, com as lideranças comunitárias, nós teremos que estar aberto a essas educações. Então, acho que a gente, né, se despir dessas verdades absolutas que a gente vai referendando ou tendo como parâmetro para que possamos estabelecer essa relação de troca e, ao mesmo tempo, de unidade. Então, quando nós falamos dessas educações também, elas resultam sempre de uma prática coletiva, nunca individual. Eu não faço educação sozinho, sozinha. A gente faz lá com a mãe da estudante, a gente faz com a merendeira, a gente faz com a equipe de apoio, nós fazemos com os músicos, nós fazemos com arte, nós fazemos com dança, nós fazemos com a liderança do bairro, nós fazemos essa educação que vai se constituindo e fortalecendo. E aí eu vou parafrasear Alberto Viegas, tem usado muito essa frase, né, que é um escritor moçambicano, que ele vai falar que a ação coletiva sempre é vantajosa. Sempre é vantajosa. Eu acho que no momento que nós estamos numa sociedade individualista, né, e do mérito, a gente pensar sobre essa coletividade, de que a ação coletiva ela faz a diferença, é muito forte, né? Porque a gente tudo nos leva, né? As redes sociais nos levam ao individualismo, muitas vezes as trocas, as vivências, onde a gente trabalha é o mérito, é o ranking, é a nota, é a classificação, enfim, né? A gente até cansa de falar sobre tudo isso, mas a gente muitas vezes se esquece de como nós vamos construir tudo isso juntos, juntas, juntos. Isso é fundamental. E aí o que o Alberto Viegas fala, né, que uma ação coletiva, ela é vantajosa, porque a gente está em permanente construção e desconstrução. Quem está na educação, a gente sabe que não somos os mesmos de ontem
não seremos os mesmos de amanhã. Então, acho que é muito importante a gente ter isso. E, quando nós estamos pensando nessas educações em rede, em conexão, nós temos que estar abertos a esse processo de construção e de desconstrução. E aí, o que também ele vai reforçar, né? A gente também está em processos de ressignificação. Por isso que não dá para a gente falar que a educação lá de antigamente era melhor do que a educação de hoje, né? Nós estamos falando de contextos históricos, políticos e culturais muito diferentes e muito distintos. Então, acho que isso é muito importante. E também porque a gente está em meio a um processo de entrecruzamento de saberes e conhecimentos, né, que nos constroem enquanto sociedade. Né? A gente, acho que nunca se falou tanto, né, do exterior, nunca se falou tanto de outros países, nunca se falou tanto, seja na perspectiva econômica, política, mas também cultural. O que o outro tem para me oferecer e eu oferecer para o outro, para outrem, né? E eu acho que isso, numa dimensão, neste momento histórico que a gente está vivendo, numa escala aí global. Então, apesar, muitas vezes, daquela ação ser localizada, ou as atuações, né, de todos os grupos que está aqui, né, hoje representado, que está dando apoio, nós, da Faculdade de Educação, não falamos por nós mesmos e mesmas. Nós estamos falando já de uma dimensão e com essas conexões, né, com essas produções de redes sociais, de mídias que estão aí sendo produzidas, que têm um alcance que nós não podemos mensurar, conforme você falou. Né? Então, acho que é importante a gente ter isso, né, e compreender também que esse entrecruzamento, né, a partir aí de Paulo Freire, exige também a humanização, né, que a gente pouco fala sobre isso. Né? A gente está muito preocupado com os processos de ensino e aprendizagem, mas como tocar o outro, como chegar até o outro, e o outro, né, até mim. Então, acho que o que Paulo Freire nos coloca também como um terceiro ponto importante para pensarmos nessa conexão é a humanização dessa prática e também dessa vivência. Né? A partir do quê? Do diálogo. Acho que a gente também está num período muito complexo que todo mundo quer ser escutado, né? Mas não escutar o outro. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, todo mundo pensa alguma coisa, todo mundo reage a alguma ação, todo mundo está ali sempre à espreita de dar a resposta certa, a resposta correta, e, ao mesmo tempo, a gente se esquece, muitas vezes, da escuta. Valorizar esse diálogo e a escuta também é um processo que exige muito de nós. Né? E a gente está aqui, a Tassiane está aqui, a Ryan também está aqui. O quantas mil reuniões nós fazemos na Faculdade de Educação, que é constituída por 6 departamentos. A gente tem mais de 80 docentes, mais de 60 funcionários, quase 15 aí terceirizadas. Obrigada, Cláudia. Terceirizadas. E passam por lá, ficamos sabendo essa semana aí que passou, mais de 5.000 estudantes. Como é que a gente escuta todo esse povo? Né? Se a sala de aula, enfim, a caneta, o pincel atômico é azul, eu não gosto. O outro tem uma demanda específica. Nós estamos falando também de uma universidade, né, e muitos que passam por vocês estão chegando aqui. E nós estamos falando dessa Universidade da Diversidade, né, com cotas raciais, com a recém-aprovada, cotas para pessoas com deficiência, cotas trans. Então, nós temos uma série de desafios que é acolher esses e essas estudantes ou jovens que estão e que passam pelos projetos e ações de vocês e que passam pelas salas de aula. Então, como é que a gente promove esse diálogo e essa escuta? Num período histórico que a gente está muito no eu, né? E a gente não se abre ao outro. Né? Então, acho que esse é um exercício também que vocês farão aqui ao longo dessa semana. Então, acho que é muito importante o que Paulo Freire vai falar, que é no diálogo, no recriar o conhecimento e na co-intencionalidade. Então, a gente tem que estar junto e querer estar.
né? Se for para a gente estar ali de uma forma obrigatória, não vai rolar. Né? Então, ou induzido, ou porque é bonito, ou porque eu vou tirar foto, ou porque eu vou postar, ou porque eu vou ter o like, não rola. Né? Porque isso, o que todos aqui que eu citei falam, a ação é coletiva. Né? Então, eu tenho que querer estar junto e eu quero, né, querer estar aberto. Ah, mas como é que eu faço com o meu adolescente, essa família que não está disposta a dialogar? Algum jeito tem. Né? E aí cada uma de vocês que estão aí nos territórios vão saber como chegar até essa comunidade. Às vezes não é com essa família, às vezes é com a liderança, às vezes com o avô e a avó, às vezes é com a mais velha, às vezes é com a igreja, às vezes é com uma série de agentes da educação em que essa criança, esse jovem ou esse adulto, muitas vezes está envolvido. E aí, o que é interessante a gente pensar sobre isso? Que a educação também, além de ser coletiva, de estarmos juntos, também, como dizia o professor Regis Moraes, ela deixa marcas. Então, acho que a gente ter esta responsabilidade do que nós vamos falar, do que vamos partilhar, do que vamos receber e como vamos estar abertas nesse processo de construção e, né, recriação, conforme Paulo Freire diz. Então, acho que a gente sempre coloca isso, né, que marcas nós vamos deixar. Né? Então, sempre é dito, um médico, se errar, mata. O engenheiro, se errar, cai o prédio, o automóvel desmonta, enfim, alguma coisa vai fazer. Mas e o que a gente vai levar dessas marcas da educação? Que muitas vezes, né, e a gente não está falando só da escola, a gente está falando desse movimento integrado desses diferentes espaços educativos, educacionais, né, que estaremos aí todos nós em discussão ao longo dessa semana. Então, acho que essas são 4 premissas muito importantes para a gente entender essa dinâmica desta conexão com a educação e como é que a gente quer fazer isso, seja pelo movimento, né, seja pelas OSICs, seja lá na escola, né, oficial, nas instituições, com essas famílias ou com o território. Né? Então, é muito importante a gente compreender a dinâmica, né, dessas 4 premissas, entendendo que a educação está acontecendo a todo momento, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme e, às vezes, até em sonho também, porque, às vezes, a gente fica tão preocupada, né? Nossa, o que eu tenho que fazer amanhã? A reunião, a Tassiane está aqui, né? 6 horas da manhã, a gente, às vezes, já está lá trocando informação, ideia, como é que a gente pode fazer. E, às vezes, você está em sonho, né, fazendo a sinapse acontecer. Né? Então, ela está acontecendo a todo momento, em todo lugar, porque é uma experiência humana. Né? E acho que nós nos fazemos a partir dessa construção também. Né? E o que é importante, principalmente a partir da interação social e cultural. Né? Então, sem cultura, a gente também não respira, a gente também não se vê no outro, a gente também não possibilita todas as formas, né, e potencialidades de expressão humana estarem ali vivenciadas. Né? E a gente está aqui falando da universidade, claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né, professor Tadeu, também a gente falar da importância desses conhecimentos que vão ser constituídos a partir disso, de novas epistemologias. Então, essas experiências e vivências de vocês também possibilitam um novo jeito de olhar a educação, uma nova abordagem, questões, perguntas, problematizações que vocês levarão, né, para os diferentes espaços. Às vezes irão fazer isso e dividir e compartilhar nas reuniões de planejamento, nas discussões pedagógicas, no estudo que vocês estão fazendo, na pesquisa, e tudo isso vai sendo ressignificado. Então, assim como eu estou me apropriando nessas premissas que eu apresentei de colegas e professores que falaram isso para mim há 30 anos atrás, né, dá para falar, por enquanto dá para falar. Há 30 anos atrás, quando eu entro aqui na Unicamp, e que passa de tempos em tempos
apesar de eu usar a mesma frase, a mesma colocação, ela passa a ter um outro sentido a partir dessas experiências que eu estou vivendo, né? Então, o que é importante a gente considerar a partir disso, né? É que, quando nós falamos desse letramento, né, não estamos falando de nós estamos falando de letramentos. E aí eu coloquei aqui uma frase para a gente pensar um pouquinho o que significaria esses letramentos, né? Que seriam essas práticas sociais estabelecidas, né, entre os diferentes ou distintos sujeitos em interação e vivência compartilhada. Quando a gente fala de letramento, nós estamos falando, sempre nos remetemos lá à alfabetização, né? Que não é só o processo de decodificação, mas é a interpretação e o uso social que você vai fazer, né, das palavras, dos símbolos, enfim, que remetem, né, o conjunto aí de palavras, de ideias que vão sendo apresentadas. Hoje a gente tem essa extensão para o letramento racial também, né, como essa formação e prática, né, antirracista, que eu acho que é importante a gente falar, mas eu acho que não pode restringir somente a esses movimentos, nem de alfabetização e nem da educação das relações étnico-raciais nessa perspectiva antirracista. A gente tem que olhar esses letramentos como essa constante no processo de educação, ou, melhor dizendo, dessas educações, porque envolve essa interação e vivência que é compartilhada e que se encontram em formação permanente. Então, por isso que a gente não vai ter a resposta. E não é fazer um curso específico que vai mudar meu modo de ser, pensar e agir e estar no mundo. Porque, se eu não troco e se eu não me coloco no lugar do outro, como eu vou internalizar toda essa formação, interação e vivência que está sendo realizada, né, entre eu e o outro, ou outros, ou outras, né? Então, é importante destacar que esses letramentos envolvem essa formação permanente. Não basta fazer o cursinho, não basta ter a escola antirracista, não basta, né, ter todos os estudantes ou as estudantes decodificando, né, os símbolos, os signos, quando aquilo não vai fazer sentido. Então, outro dia, a gente estava, por conta da escola em tempo integral, conversando com os formadores, e aí um formador falava para a gente, né, de um município do interior de São Paulo, falou assim: nossa, eu desenvolvi a melhor técnica que os estudantes conseguem ler não sei quantas palavras por minuto. Aí a gente olhou, aí o povo da antiga, né? Aí a gente olhou assim, eu mais duas, olhamos, falamos assim: olha, a gente não acredita muito nisso. Porque o que é importante? Ele fazer a leitura, né, por minuto e conseguir, né, fazer o ajuntamento, a silabação, enfim, ou que ele leia poucas palavras, mas que aquilo passa a ter uma significação. Então, acho que esse é o desafio quando nós falamos de letramentos. Como é que isso bate em mim? Como é que isso adentra, né? E como o que entra, como sai, como é que eu vou interagir? Porque, se isso não acontecer, gente, as pessoas estão lá, né, assistindo, participando dos cursos, né, às vezes até fingindo que está lá participando e não está. Às vezes acontece aí nas nossas reuniões também, a gente está lá falando um negócio, a pessoa está na rede social, está fazendo qualquer outra coisa, e depois ela pega o certificado e vai embora e diz que está apta. Então, acho que a gente tem também esse desafio, né? Como é que a gente faz mexer com essas estruturas, né, internas e com esses saberes, muitas vezes, né, sacramentados, né, aí, ao longo de uma vida. Então, é importante, né, que a gente reconheça esses letramentos como essa prática, essa interação com uma formação permanente que possa expressar, ou possamos expressar, as nossas vivências, as concepções de mundo, de sociedade, de cultura, de identidade racial, que também é um aspecto importante, de gênero, de grupo social e de pertencimento, que eu acho que é o grande desafio dos jovens hoje, ou mesmo das crianças que estão aí, que passam, né, por nossas mãos. E aqui na Unicamp, né, eu dou aula com um aluno aqui, dois, né, de turmas que eu leciono,
E como é que a gente toca, né, com temas, às vezes, tão complexos, que são muito difíceis, mas a gente faz com que as pessoas possam parar para pensar sobre aquilo, ou refletir, ou desconstruir. Então, eu fico muito feliz, às vezes, quando o estudante chega e fala assim, nossa, a sua aula fez com que o meu almoço de domingo fosse diferente e eu começasse a me posicionar sobre uma série de questões. Então, é isso que a gente está falando, que marca eu quero deixar e que responsabilidade eu vou ter acerca desse processo formativo. Né? Não é para preencher números, não é para a gente compor, né, uma gama, um perfil, né, de estudantes ou de participantes dos projetos, mas qual é esse propósito formativo e de troca? Porque eles também têm algo a trazer para nós. Então, diante disso, né, é importante a gente também analisar que essa relação, né, não se estabelece uma relação, muitas vezes, entre as e os sujeitos de cima para baixo. Então, os cursos, a formação, o diálogo, né, ou, às vezes, a falta, né, ou, muitas vezes, a instrução. Né, a gente tem muito isso com a tecnologia que está aí hoje, né, os aplicativos. Todas essas ferramentas que estão, elas precisam fazer sentido, senão fica tudo muito difícil. E aí, isso acho que traz o ensinamento para a gente também, né, que a gente não pode estabelecer ou promover uma relação direta, dialógica entre os sujeitos, quando vem de cima para baixo, ou entre um que diz eu sei tudo e o outro não sabe nada. E acho que esse é um desafio quando a gente entra no território. Porque como é que a gente vai se dar conta dos códigos culturais, da vivência social que existe ali, das identidades que são construídas naquele meio? Isso a gente está falando não só dos projetos, mas, muitas vezes, nós aqui da universidade. Quem é esse e essa estudante? De onde vem? O que é? Por que está aqui? Por que está tendo essa formação? Por que faz estar ali? Né? Então, eu acho que é essencial a gente pensar que não pode ser de cima para baixo e nem com essa ideia, né, lá chamada tábula rasa, né? Um sabe e o outro reproduz, né? A educação bancária. Não é possível a gente fazer isso. E também, né, eu acho que a gente compreender, né, eu coloquei aqui, que não se estabelece uma relação entre os sujeitos de cima para baixo, nem entre quem sabe e o outro que pressupõe não saber. Ele traz alguma coisa, traz alguma informação. Nem que, às vezes, demora um pouco mais até a gente descobrir, até a gente saber, até, às vezes, a gente aprender os códigos necessários. Então, acho que essa é uma vivência, né? Eu fui professora da educação básica, né? Fui da diretoria Oeste, né? Trabalhei lá no Vida Nova, trabalhava com educação de jovens e adultos, né? Uma época que o Vida Nova nem era asfaltado, enfim, vocês já vão notando que faz muito tempo. Mas a gente trabalhava com telecurso, e aí a aula já vem programada, você põe a fita, você reproduz lá, tira as dúvidas, enfim. E aí eram todas jovens estudantes, a gente falava, tá, não vai dar para ficar só nisso, porque, às vezes, o conteúdo e a linguagem que está trazendo era São Paulo, né, um meio urbanizado, região central, e não tinha nada a ver com aquilo que aqueles e aquelas estudantes estavam buscando. Então, a gente, às vezes, tinha que parar tudo e falar, vamos sentar e vamos conversar. O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? O que dá para fazer? Aí, às vezes, a interação acontecia num bazar que a gente fazia, né? Fomos até o Museu do Ipiranga, não tinha grana, o ônibus caindo aos pedaços, mas a gente chegou lá, e aquilo foi muito significativo, porque a gente construiu juntos. E a gente sabe também dos desafios, que, às vezes, não tem a grana, né, suficiente. Então, o que dá para fazer? Às vezes, a gente tem que se unir com a comunidade, com a liderança, fazer essas parcerias, entender esses movimentos, né, que, se a Secretaria Municipal não tem, pode ser que a estadual tenha, vice-versa, pode ser que o movimento tenha, pode ser, né, que alguma liderança do bairro pode favorecer ou colaborar, a gente pode fazer um mutirão, a gente pode abrir escola, o que dá para fazer? Né? Então, acho que isso
também é muito relevante quando nós estamos falando de letramentos, né? E é importante, né, a gente ressignificar essa ideia de letramentos, né, que assim o outro não tem e eu vou oferecer. E a partir do que eu ofereço, o outro se transforma. Não vai rolar. Essa transformação ela não vai acontecer. Porque é um processo que envolve a troca, a permissão. Se o outro não quiser, gente, não vai rolar. E, às vezes, a criança ou o jovem não quer, porque, às vezes, nem eles ou ela sabe, né, o que é aquilo. Então, a gente tem que voltar algumas casas para trás e começar dessa base daquilo que, né, a comunidade tem essa vivência, tem esse olhar, tem essa experiência, ou tem uma linguagem, ou tem um jeito de ter uma percepção que é fundamental para a gente estabelecer essa conexão e essa relação. Então, esse processo envolve a troca, a permissão, o respeito, esse reconhecimento das diferenças. Não somos iguais. Então, falar de educações é a gente compreender essa dinâmica de que não somos iguais, somos diferentes, viemos de casas diferentes, formações diferentes, visões de mundo, e todo mundo acaba se encontrando. Como é que a gente acha esse meio termo, né? Também a necessidade, né, desse reconhecimento das diferenças, dos marcadores sociais que existem, dos marcadores raciais, de gênero, por exemplo, e de inclusão. O que é a gente falar hoje? A garantia da acessibilidade e dizer, eu vou garantir porque a lei brasileira de inclusão, enfim, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz. A gente acabou de viver isso na Faculdade de Educação. Tivemos que fechar o Salão Nobre, quem conhece lá, era no primeiro andar, agora é no térreo. E aí, gente, a Tassiane está aqui, né? Viveu isso, né? A intensidade, quando a gente falou, tá, vai fechar. Aquilo foi um hecatombe, né? Porque para tudo, para os eventos, onde que vai acontecer, o que vai fazer, enfim. Depois o desafio da reforma, até a gente chegar na reinauguração meses depois, né? E aí tem a constatação que, para atender, né, a acessibilidade, tivemos que reduzir o número de lugares. Mas aí a comunidade, alguns falam, então, gente, mas esse Salão Nobre tem menos pessoas, tem menos lugares, tá? Mas qual é a razão que nós fizemos todo esse esforço? É para estar no térreo, para garantir com que as pessoas com deficiência, né, ou mobilidade reduzida, possam estar lá, possam participar, não tenha que subir escada, dar um jeito, fazer todo um esforço do mundo para estar lá, porque a gente acredita na inclusão e acredita nessa diversidade. É a mesma situação, a gente está falando o que vai ser a gente acolher, por exemplo, receber esses e essas estudantes trans que estão chegando, já estão aqui, mas entrarão aí pelo Enem o ano que vem. Né? O que é a gente pensar esse atendimento específico, a pensar também um espaço de representatividade para estudantes negros, negras, negras, indígenas e tantos outros grupos que a universidade, na sua gênese lá atrás, não pensou. Então, essas abordagens, né, a constituição da semana, a gente sabe que vai passar por todas elas, é muito importante para que a gente compreenda, né, que esses letramentos destinados a diferentes educações vai exigir mais de nós. E, muitas vezes, a gente se despir daquilo que a gente acreditava. Que é cômodo, a gente está num espaço que é tranquilo, todo mundo chega, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa se vira, ela dá um jeito, ela tem que pagar a educadora, um acompanhante, alguém que dê o apoio pedagógico. Só que nós estamos, né, e aí a gente fala aqui em instituições públicas, que, além da gente seguir o que está na lei, nós também temos que proporcionar o atendimento a todas, todos, como espaço público, como espaço gratuito, como espaço laico. Então, isso exige também essa movimentação coletiva. A Cláudia saiu, era só para ver o tempo, gente, que eu não estou contando aqui. E, diante disso, então,
como é que a gente está aberto a receber, né? A receber e conhecer o outro em sua totalidade, sem que esse processo seja coercitivo, obrigatório ou de penalização. Eu só vou fazer porque eu tenho que cumprir a lei, eu vou fazer porque não pega bem. Obrigada, estou quase acabando. Então, acho que é importante a gente pensar sobre esses fatores e esses elementos. Né? Não pode ser pela coerção, não pode ser porque tem que cumprir a lei. Enfim, a gente tem que fazer porque é direito. Né? Direito à educação, é direito à acessibilidade, é o direito à inclusão e é direito o respeito a essas diferenças mediante a diversidade. Né? Então, como é que a gente pode possibilitar os letramentos e suas práticas na contemporaneidade? Né? Então, acho que esse é um grande desafio, acho que é a pergunta que eu deixo aí para vocês pensarem, refletirem ao longo aí da semana, porque nós estamos falando aqui, tem um mapa de palavras, né? Nós estamos falando de um momento em que temos esse desafio. Como é que a gente pensa a diversidade? Como a gente pensa as deficiências, a igualdade, todo o debate acerca da orientação sexual, a identidade de gênero, o debate étnico-racial, a inclusão, ao racismo, ao preconceito, à discriminação, a todos esses elementos. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, assim, não basta fazer o cursinho, gente. Seja para os formadores, formadoras, para a comunidade, para quem quer que seja. Porque fazer o cursinho pelo cursinho, como a gente vê hoje, que tem aí na internet, basta vocês abrirem nas redes sociais, tem curso de tudo. Você tem até apresentação, né? O dia que eu vi uma apresentação para 20 de novembro, lá que tem pessoas que estão vivendo disso, fazer PowerPoint para poder apresentar e usar em diferentes espaços. E tem gente comprando, se a pessoa está vendendo, porque tem quem está comprando. Agora, qual é o sentido disso? Né? Então, claro, a ferramenta está aí, ela é fácil, a gente manuseia, resolve o problema rapidinho, tem inteligência artificial, a gente tem um aparato hoje. Mas o que a gente quer fazer com isso? E qual o sentido desse processo? Então, só para ir finalizando, né, eu acho que a gente reconhecer, então, todos esses desafios contemporâneos é a gente conferir, então, a essas educações e, consequentemente, aos letramentos, que o direito à educação e a sua diversidade só tem importância diante de uma representação especial que deve ser destinada aos grupos minorizados, que muitas vezes são, né, as pessoas, os beneficiários, né, ou aquelas pessoas que serão atendidas, muitas vezes, por todos nós. E aí eu estou trazendo o ensinamento do professor Capenga Munanga, que vai falar sobre isso, né, sobre essa importância da diversidade. Também é importante ressignificar essa igualdade racial, de gênero, a inclusão, a acessibilidade, bem como a representatividade de todas, todos, aqueles partícipes do processo educativo. Então, estou me baseando lá, a professora Petronília, a professora Mantoan, né, a professora Eneida, que esteve conosco na reinauguração do Salão Nobre. Também é importante, né, a gente reconhecer a importância daquilo que o professor José Castiano esteve conosco aqui em fevereiro, né, que tem os vídeos lá dele no YouTube, que tem muita coisa para falar sobre a filosofia africana. Você está aqui na aula, né, a gente começou, a Bia finalizou, que é a intersubjetividade, porque ela envolve práticas que devem permitir, né, ou garantir essa interação entre os sujeitos, as novas formas de interpretação. O que é eu falar, por exemplo, com a população quilombola que existe aqui no entorno, né, de Campinas, nas periferias, falar com aquela senhora que detém o conhecimento das ervas, da cura, né, que tem um papel de liderança, que cuida daquelas crianças que muitas vezes têm problema e que, às vezes, o serviço público tem muita gente, não dá conta. Como é que a gente vai falar com ela? Como é que a gente vai trazer ela para o projeto para escutar o que ela tem para falar? Ela não vai ter a comprovação científica, mas ela resolve os problemas, muitas vezes, diretos daquela comunidade. Então, ela precisa ter voz.
Como é que a gente vai falar também, né? Na filosofia africana, a gente tem o papel do griot, né, que é o mais velho, que detém o conhecimento, às vezes, a história do bairro. E que o bairro, o entorno, muitas vezes, tem problemas, mas devido à sua construção, à sua localização, à sua história, a escola também. Então, é muito interessante, né, a gente fazer esse trabalho de recontar essa história da escola, porque, às vezes, o estudante passa lá anos naquela escola, sei lá, 10, 12 anos numa escola, e ele não sabe qual é a história. Como é que foi? Não, às vezes é uma liderança, né? Tem um orientando que é o Robson, que ele fala sempre da construção de escolas na região do Ipauçurama, há 40 anos atrás. Ele falou: tá, meu pai e minha mãe foram líderes que levantaram e foram lá brigar junto com outras famílias para ter aquela escola. Porque não existia nada, era zona rural, não tinha. Então, isso faz uma diferença, às vezes, para valorizar o espaço da escola, o entorno, a comunidade, a relação que essa comunidade passa a ter com a escola, com o espaço. Então, eu estou me baseando no professor Cassiano, que ele fala da importância da gente estar aberto a essas novas referências, né, os referenciais, e também espaços destinados a fóruns científicos, que, às vezes, não são somente esses que acontecem aqui na universidade. A gente precisa trazer essas pessoas que têm essa experiência e têm esse olhar e essa vivência. Porque cuidaram ou conhecem, às vezes, essas famílias melhor até do que quem está lá dentro da escola. Né? Porque sabe da história do avô, da avó, da tia, do irmão, do sobrinho, do neto, e passou por várias gerações. E aí também a importância, né, da gente olhar esses letramentos e educações na perspectiva do multiculturalismo. Então, se a gente tem várias educações, temos vários letramentos, é importante a gente destacar, né, conforme Stuart Hall coloca, do multiculturalismo crítico, né, que é a gente valorizar essa diversidade, mas compreender também que ela não é tranquila. Tem recortes, ela tem tensões, ela tem relações de poder, muitas vezes de comunidades que foram ou estão cerceadas. Tem muito para falar, mas que foram tão massacradas ali por essa vivência, pelo território que ocupam, que tudo isso precisa ser, muitas vezes, trabalhado e compreendido. E também, aí, finalizando, né, o território entendido como um locus de troca, de vivência, de saberes, de espaço, a ser estabelecido entre o eu, o outro, os outros, outras. Né? Então, que possamos, né, nessa 15ª, né, Semana de Educação, estar abertos, né, a vivenciar essas práticas sociais, as interações, né, que possam ser compartilhadas, né, diante ou a partir dessas premissas que eu busquei trazer aqui para colaborar um pouco com as reflexões de vocês, né, e do reconhecimento do que é pensar esses letramentos e cultura a partir desses desafios contemporâneos. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora. O movimento acredita que educação é construção coletiva, que cultura é identidade e letramento é transformação. E como estamos falando de cultura, convidamos agora a Orquestra de Flautas da Unicamp, regida pela maestrina Sara Celes, para o concerto didático Luz, Flautas e Emoção.
Boa noite a todos os presentes. Muito obrigada realmente pela presença de vocês. Preparamos aqui um concerto muito especial. Espero que gostem. Vamos estar fazendo uma viagem pelos estilos musicais e vamos iniciar com o clássico, né? O que todo mundo conhece. Procuramos peças assim bem conhecidas do público, mas vamos fazer uma noite assim muito especial de flauta, luz e emoção. A primeira peça faz parte das 4 estações de Vivaldi, a primavera. Bem, o próximo tema que executaremos é um tema que ficou muito conhecido pela grandiosidade dele, né? Foi a primeira peça composta para a orquestra com coral nível sinfônico, né? A primeira sinfonia para a orquestra e coral. Vamos tocar o Ode à Alegria da 9ª Sinfonia de Beethoven.
Bem, agora o nosso passeio vai para a 7ª arte. Vamos agora tocar algumas peças de musicais da Broadway e do cinema. Na verdade, vão ser 2 peças. A primeira peça vamos fazer a abertura do Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber. Bem, antes de chamar nosso solista, vou falar dessa próxima peça. Foi um tema do Bang Bang ainda, só que do nosso querido Ennio Morricone, né, o grande mestre italiano aí, compôs esse tema para o filme Era uma Vez no Oeste. E vamos ter como solista o Antônio Carlos Guidi. E uma curiosidade, né, sobre a orquestra. Nós somos uma orquestra de flautas, e às vezes a pergunta vem, por que uma orquestra, né? A orquestra que nós conhecemos tem violino, viola, né, violoncelo, clarinetas, trompetes, mas nós somos apenas flautas e o fagote.
A diferença, nós temos várias cores de sons aqui na orquestra, né? Nós temos várias flautas, diferentes timbres nessa família. Então, cada voz faz uma melodia diferente e junto vira a orquestra. Nós temos aqui o naipe das primeiras flautas, mostra assim, são as primeiras flautas, que são as flautas transversais que a gente chama de soprano, né, que é as mais conhecidas, que estão nas orquestras sinfônicas, em bandas de rock, sertanejo, ela está em todo lugar, né? Temos a flauta 2, que é o naipe, como se fossem os segundos violinos, né? Nós temos os primeiros violinos, os segundos violinos, a espala. Temos a flauta 3, que faz mais ou menos, às vezes, ali da viola na orquestra. A flauta 4 já está no setor dos graves, né? Que nós temos ali os cellos, e temos a flauta alto, é uma flauta diferente, né? Ela é grandona, ela é maior que a outra flauta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o som de cada uma para vocês. E temos o fagote, que é um instrumento da família das madeiras, que está aqui substituindo a flauta baixa e a flauta contrabaixo, que nós não temos aqui. Mas temos fé que teremos. Então, a próxima peça, o solista vai tocar uma flauta mais diferente ainda. Ah, faltou o pícolo, o bebezinho da orquestra. É que eu vou apresentar cada um ainda. Ele é o pequenininho, mas menor, não menos importante. Vocês vão perceber a diferença. Então, a próxima flauta que vai aqui solar é uma flauta que não faz parte do ambiente de orquestra, né? É uma flauta de pan. Né? Às vezes a gente conhece como flauta de bambu, zampona, tem vários nomes. E o nosso solista, a gente chama ele de Pardal. Tá? Pardal, o professor Pardal, ele criou a flauta, ele aprendeu a fazer, ele comprou o maquinário, ele desenvolveu e fez a flauta. Então, ele vai solar. E ele pediu para falar que ele é iniciante, tá? Mas ele já estreou essa peça, então a gente está muito feliz com ele. Pardal. Olha que flauta linda. Mostra a flauta para o pessoal. Ele fez, afinou, ela tem toda a escala cromática, né, todas as notas, e ele vai solar a peça, então, Era Uma Vez no Oeste.
Bem, esse é o nosso professor Pardal. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. O Pardal, ele me conhece desde que eu era projeto. Ele é amigo do meu pai, me conheceu bem na infância e sempre tocou flauta. E um dia a gente se encontrou, descobri que ele era amigo do meu pai, ele tocava flauta com a orquestra de violeiros, não era? Orquestra de violeiros de Valinhos. Aí eu convidei ele para cá e ele está aqui com a gente desde então. Esse grupo se formou em 2012. 2012, em 2010 abrimos o 10º Festival Internacional de Flautistas aqui na universidade. Em 2012 a orquestra nasceu de fato. Hoje ela existe de fato e de direito, fazemos parte aqui da Pró-Reitoria de Extensão, né, assuntos comunitários da Unicamp. Então, antes de ir para a próxima peça, eu vou mostrar agora o timbre das outras flautas, né? Vocês ouviram essa flauta, então vamos conhecer um pouquinho das outras. A Ashley vai mostrar primeiro o bebezinho. O bebezinho é o pícolo, de pequenininho, o nome dele é flautim. É o instrumento mais agudo de uma orquestra. Não só da nossa aqui, mas da orquestra mesmo, sinfônica, é o instrumento mais agudo, e a Ashley vai mostrar para a gente o som dele. Muito lindinho, né? Depois temos, então, a flauta transversal, chamada soprano. Normalmente, a gente não usa o termo soprano, é só para mais diferenciar mesmo as alturas aqui. A Marjorie, nossa espala, vai mostrar para vocês. Obrigada, Marjorie. Bem, aqui à minha esquerda a gente tem a flauta em sol, a flauta alto. Ela é mais grave do que essa flauta. Essa flauta, pensamos numa nota mais grave, a nota dó, central do piano. A flauta em sol, ela pega 4 notas abaixo dessa, ela é mais grave, um som mais grossão. E o Gabriel vai tocar para a gente. Na família da flauta, ainda existe a flauta baixo e a flauta contrabaixo. Já tivemos a baixo aqui na orquestra, quem tocava era o Dr. Paulo Dalgalarrondo, que é aqui da psiquiatria da Unicamp, mas ele é muito ocupado, né? Então, mas quando dá, ele vem. E tem a flauta contrabaixo, que nós ainda não temos, já pedimos, foi feita licitação, o nosso pró-reitor está tentando, mas é difícil conseguir, são instrumentos muito caros, né? Tem que vir com importação. É uma flauta desse tamanho, assim, ó. Ela é um 4, enorme, assim, é grande. Mas, como não temos os graves, nós convidamos o fagote, que é da família das madeiras também, e o Cláudio vai mostrar para vocês o som. Obrigada, Cláudio. Quando fomos convidados para esse concerto, né, a Cláudia nos convidou, a proposta foi fazer um concerto didático. E o que é um concerto didático, né? É um concerto de formação de público, pela importância, né, da semana que foi colocada, né, da educação, do letramento, da cultura. Então, é uma forma da gente estar contribuindo com isso, com a arte da música, né? Porque a música vai tocar as crianças, os corações. No último evento que nós fizemos com
com a Cláudia, aqui na cidade, a feira Integração Social, várias crianças especiais ali estiveram sintonizadas com a música, né? A música tocou o coraçãozinho delas, de pessoas terceira idade, da melhor idade. Então, assim, nós somos uma linguagem para alcançar. Então, esse letramento, acredito que a música faz parte, tá bom? A próxima peça, agora a gente sai lá do cinema, dos teatros, dos musicais, e vamos começar a tocar algo mais popular, mais conhecido. E essa próxima peça chama Fascinação. A próxima peça é um clássico também popular, Pela Luz dos Olhos Seus, Vinícius de Moraes e Tom Jobim.
Estamos quase chegando no final, tá? Prometo. Essa próxima peça, muitos professores cantam nas escolas. Eu já toquei muito nas escolas, com a banda de Hortolândia, com o Sumaré, o pessoal de Valinhos, e os professores, os alunos sempre cantam. Eu Fico Assim Sem Você. O princípio foi gravado por Adriana Calcanhoto, mas Claudinho ficou imortalizado no Claudinho Bochecha. Gente, uma flauta é difícil afinar, imagina 15. Né? E, às vezes, com o calor, é um instrumento que desestabiliza bastante.
Bem, como agora a próxima é a nossa última peça. Essa próxima e última peça, voltaremos agora aos musicais, porque é uma peça que remete muito à minha infância de vários. O teminha bem conhecido da Noviça Rebelde, né? O Som da Música. É um musical muito bonito, né? Que a Julie Andrews estreou. Então, nós vamos fazer 2 peças pequenininhas desse musical, que é Minhas Coisas Favoritas e o Do Ré Mi. E, antes de finalizar, então, eu queria falar... O nosso grupo é um grupo misto, é um grupo voluntário. O trabalho de todos aqui é voluntário, inclusive o meu. E cada um tem uma profissão diferente, e a música nos uniu, a flauta nos uniu. Aqui eu tenho pessoas ligadas à universidade, né? Alunos, professores, pesquisadores, e pessoas da comunidade mesmo, aqui de Barão Geraldo, Campinas e cidades próximas. Eu tenho engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro do quê? O seu, para computação, a maioria é engenharia. A engenharia está em peso aqui, tá? A engenharia está em peso. Mas eu tenho aluno da música, parte de aviação, advogado, educadora, biólogo, médico, oh, meu Deus, outro advogado, jornalista, mecânico, parte elétrica, educador. A música nos uniu. Quem que eu esqueci? Aí eu. Bem, eu tenho a formação em música e hoje eu também estou exercendo a veterinária. Então, assim, todos aqui têm um amor pela música, o trabalho é livre. Quem for flautista, estudou em algum momento da sua vida, parou, está com a flauta guardada, vem tocar com a gente. Nossos ensaios acontecem aqui nesse espaço, no Salão Multiuso aqui da Casa do Lago, às segundas-feiras, das 16 às 18 horas, e é aberto a toda a comunidade, acadêmica e fora da universidade. Muito obrigada.
Muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi uma noite muito grata para todos nós. É uma semana bem importante. Espero que todos continuem participando ao longo da semana das atividades e estejam sempre presentes nos nossos concertos. Nosso próximo concerto vai ser no Domingo do Lago. É o primeiro domingo do mês. Sempre tem atividade aqui na Casa do Lago, com teatro, circo, brinquedos para as crianças. É sempre o primeiro domingo de cada mês. E o nosso vai ser em outubro. Então, nós vamos trazer esse concerto e outras peças para esse Domingo do Lago. Estão todos convidados, entrada franca. E muito obrigada por essa noite, foi gratificante. A Cláudia quer falar alguma coisa? Quem que são as meninas? Bom, parabéns e muito obrigada aos músicos e à maestrina também. Foi incrível. E agora terminamos o nosso encontro, mas a semana continua. Para acompanharem a programação, convido a todos para acessarem as redes sociais do Movimento Educação Sempre. Sim, precisamos da presença de vocês para fortalecer a educação. Vamos começar pela participação na 15ª Semana de Educação de Campinas. Vale lembrar que haverá certificação para os participantes. Obrigada pela presença, uma ótima semana e que esse diálogo não pare por aqui. Ótimo final de dia. Pessoal, foi incrível. Nós do movimento, a gente fica muito emocionada, muito grata. Eu queria chamar a professora Débora, a Cris aqui junto comigo. A Cris vai te entregar esse mimo, é um pequeno agradecimento nosso. E agora eu quero entregar para a nossa maestrina. É simbólico para todos vocês. Muitíssimo obrigada. Vamos ficar aqui juntas? Eu também, né? Aí também. E será que vocês podem ficar em pé? Junto com a gente, fica mais gostoso. Por favor, venham também com a gente. Já, todo mundo vem para cá. Professor? Estou atrapalhando? Não? Por favor. Que delícia começar a semana assim. Muito obrigada. Uma ótima semana para todos vocês. Obrigada pela presença.